Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia! Oh, glória! 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Oh, glória! Alguém já está entendendo? Recebe aí, igreja, viu? Porque se eu te contar como eu estou nervoso aqui, as pernas estão tudo tremendo aqui, viu? Está parecendo o primeiro dia. 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 6, amém? Amém? Glória a Deus. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender ou cair, ou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Pai, continua falando conosco em nome de Jesus. O Senhor sabe que o Senhor tem liberdade para ministrar no nosso meio em nome de Jesus. Queridos, Êxodo capítulo 24, versículo 18, tem um texto que diz assim: e Moisés entrou no meio da nuvem. E aí o texto continua dizendo: e Moisés subiu ao monte e ficou no monte 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que nesse período que Moisés subiu ao monte, estava ali no monte 40 dias e 40 noites, o Senhor deu a Moisés uma maquete do tabernáculo, ou seja, um tabernáculo, um templo móvel. E dentre tudo aquilo que Deus falou ali com Moisés, o Senhor mandou Moisés fazer uma arca. Diga comigo, uma. Em Êxodo 37, versículo 1 ao 5, Moisés entrega a um homem chamado Bezalel a incumbência de fazer essa arca. E a Bíblia vai dizer que essa arca tinha algumas especificidades, tinha algumas características, tinha alguma forma de fazer a arca, tinha toda uma dimensão para fazer esta arca. A Bíblia diz que essa arca deveria ser de madeira de cetim ou de madeira de acácia. A Bíblia também diz que essa arca deveria ser revestida de ouro por dentro e por fora. A Bíblia também diz que essa arca deveria ter na sua superfície uma coroa de ouro. A Bíblia também diz que ao lado dessa arca seria colocada duas argolas, duas em cada lado. E a Bíblia também diz que seria feito 2 varais ou 2 varas de madeira de cetim ou de madeira de acácia, que iria passar por dentro dessas argolas para poder transportar esta arca. Em primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15, no versículo 15, a Bíblia diz quem deve levar a arca e como deve ser levada a arca. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15, a Bíblia vai dizer que quem deve levar a arca são os... Quem deve levar a arca são os... Fala bem alto, os levitas. Quem deve levar a arca são os levitas. Os levitas têm autorização, são autorizados a levar a arca. E como deve ser o transporte, o deslocamento dessa arca? Sobre os ombros deve ser o transporte desta arca. A Bíblia também vai dizer que dentro desta arca o Senhor mandou Moisés colocar as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, e também um pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Amém? A arca no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A arca no Antigo Testamento foi a expressão máxima da glória de Deus, foi a materialização da sua glória, da sua presença no meio do povo. A Bíblia diz que a arca da aliança foi o instrumento mais poderoso desta terra. A Bíblia diz, queridos, que quando Israel enfrentava algum obstáculo, alguma batalha, quando Israel estava enfrentando algum entrave,
eles pediam para trazer a arca, e o Senhor abria o mar, e o Senhor entrava com providência, e o Senhor derrotava os inimigos. Então diga assim comigo: a arca, diga forte, a arca no meio do povo simboliza vitória. Quer vitória? Então põe a arca. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que Josué, quando foi tomar posse da Canaã, que Deus havia prometido, uma terra boa que mana leite e mel, a Bíblia diz que Josué está diante do Jordão, do rio Jordão. A Bíblia diz que as águas eram intensas, que o rio estava no seu maior volume. Mas a Bíblia diz que Deus deu instruções a Josué. A Bíblia diz que Deus mandou Josué colocar os levitas sacerdotes e colocar a arca sobre os ombros, e que quando os levitas sacerdotes pisassem nas águas, que o Senhor iria manifestar o milagre. E assim foi. A Bíblia diz que quando os levitas sacerdotes, eles pisaram na água, quando eles colocaram os pés na água, que a arca estava sobre os seus ombros, a Bíblia diz que aquelas águas se fez como muro, e eles passaram em seco. Quer passar o rio em seco? Põe a arca nos ombros. Põe a arca nos ombros. Só que, diferentemente do exemplo anterior, em que a arca no meio do povo lhe garantia vitórias, em 1 Samuel, capítulo 4, o povo de Israel perde a batalha, mesmo estando com o instrumento mais poderoso desta terra. E porque o povo de Israel perdeu a batalha, mesmo estando com o instrumento mais poderoso desta terra? Porque carregar o instrumento mais poderoso dessa terra em desobediência e em infidelidade não lhe garante vitória. Carregar a presença, porque a arca era o símbolo da presença de Deus. Carregar a presença em desobediência e em infidelidade, os resultados são dois: derrotas e mortes. Na frente da batalha, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 4, que na frente da batalha entre Israel e os filisteus estavam os filhos do sumo sacerdote Eli. O nome dos filhos do sumo sacerdote Eli era Ofni e Finéias. Quem foram Ofni e Finéias? Homens corruptos. Os sacerdotes, homens corruptos, ladrões das ofertas sagradas do Senhor, sacerdotes depravados, cheios de iniquidades, beberrões. O sumo sacerdote Eli, que era o pai de Ofni e Finéia dos sacerdotes, o sumo sacerdote Eli já tinha sido confrontado, já tinha tido a sua conduta confrontada por um homem de Deus, mas ele fez pouco caso. Seus filhos transgrediram a lei do Senhor. E qual foi a postura do sumo sacerdote? Omissão, passividade, não se repreendeu, levando a sua casa ao declínio ministerial, ao declínio moral, ao declínio espiritual e à morte. A Bíblia vai dizer, queridos, que nessa batalha entre Israel e os filisteus, quando a batalha se acerrou, quando estava no clímax da batalha, quando Israel já tinha perdido 4.000 homens mortos de Israel, os anciãos disseram assim: olha, traga a arca, traga a arma mais poderosa dessa terra, traga a presença de Deus. Aleluia. E a presença de Deus chegou no meio da batalha. A presença de Deus chegou na batalha. A arma mais poderosa da terra chegou na batalha. A Bíblia vai dizer, queridos, que Ofni e Finéias eram sacerdotes corruptos, depravados, beberrões, homens cheios de iniquidade. Mas a arca chegou no meio da batalha.
Quando a arca chega no meio da batalha, era como se Deus pisasse na terra. Era como se o chão fomegasse. Era como se o chão se tornasse em brasas. Quando a arca chegou no meio daquela batalha. Só que infidelidade e desobediência, os resultados são dois: derrotas e mortes. A Bíblia diz que nesse dia 30 homens dos filhos de Israel caíram mortos. Ofni e Finéia caíram mortos. A Bíblia diz que saiu um homem no meio desta batalha e foi avisar a Eli, o pai de Ofni e Finéias, e chegou e disse: Eli, teus filhos caíram mortos, Eli. Nem Deus pisando na terra foi capaz de livrar os teus filhos, Eli, porque eles estavam em infidelidade e em desobediência. Eli, quando ouviu que os seus filhos estavam mortos, a Bíblia diz que ele já era pesado. Ele se levanta e quando ele ouviu dizer que a arca de Deus, a presença de Deus, a arma mais poderosa da terra, tinha sido tomada, tinha sido capturada pelos filisteus, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele cai da sua cadeira e quebra o pescoço. A Bíblia também vai dizer que a sua nora estava grávida, a esposa de Finéias. A Bíblia diz que quando ela ouviu a notícia que o seu cunhado tinha morrido, que o seu marido tinha morrido, que o seu pai tinha morrido, a Bíblia diz que as dores de parto se intensificaram e que nasceu um menino. As parteiras disseram: olha, nasceu um menino, não temas. Ela não fez caso, porque ela sabia que a arca de Deus havia sido levada. Aí ela disse: e capote, foi-se a presença de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, nesta madrugada, mas se capote tem sido uma verdade na tua vida, hoje é dia de resgatar a presença. Eu não sei se você entendeu, mas se você perdeu a presença de vista, hoje é dia de resgatar a presença. Aleluia, aleluia. Povo de Deus em obediência não perde batalha. Povo de Deus em obediência não tem baixa na guerra. Povo de Deus em obediência não foge do inimigo. Povo de Deus em obediência não põe a sua casa em risco. Povo de Deus só é vencido, povo de Deus só é derrotado, povo de Deus só é subjugado quando caminha em desobediência. E se estamos em desobediência, não toca, não canta, não prega, não serve. Primeiro obedece e se santifica. Cadê o glória da igreja? Se estamos em desobediência, queridos, não pega, não toca, não canta, não serve, não faz. Se tocar na arca, morre. Oh, glória! Se tocar na arca, morre. Por que morre, Eduardo? Porque não há aval. Não há aval na terra que possa nos certificar que a conciliação entre santidade e pecado. A Bíblia diz: quem é santo se santifique, e quem é sujo se suje. Pecado e santidade são como óleo e água, não se misturam, não se casam. Eita Deus! Eu sou de um tempo, engraçado, eu vi essa pessoa até aqui hoje, há 25 anos atrás. Eu tenho 27 no Evangelho. Eu sou de um tempo, queridos, que a iniquidade ficava no pé do monte. Sabe como é que nós fazíamos para subir no monte? Primeiro nós orávamos cá embaixo, porque se eu subir no monte de qualquer forma, o fogo pode descer e me consumir. E eu sou de um tempo, irmãos, que a iniquidade ficava no pé do monte. Uma vez nós iríamos subir no monte,
E eu já bem novo no evangelho. E eu estou vendo aquele zum, e eu curioso assim meio que de fora, estou vendo aquele zum, aquele grupo. E aí foi o que aconteceu? O irmão disse que não vai subir no monte não. Não vai subir não, não vai subir, bora. Não, ele disse que não vai subir não. Ele disse que cometeu aí uns atos e que não vai subir não. E os outros irmãos estavam tentando convencê-lo. Nós oramos aqui, pedimos perdão. E esse irmão disse, não, eu não vou subir não. Eu sou desse tempo, igreja. Sabe, que se a gente não tivesse bem, a gente não pegava no microfone. Se a gente não tivesse bem, a gente não tocava. Se a gente não tivesse bem, a gente não cantava. Se a gente não tivesse bem, a gente passava para frente da escala. Se quiser carregar a arca, tem que ser da forma que o Senhor está mandando. Obedece e se santifica. Aleluia! O Senhor requer de nós obediência e santidade. Por quê? Porque Deus ainda manda fogo sobre o altar para consumir o holocausto, queimar a lenha e lamber a água. Deus ainda manda fogo sobre o monte. Deus ainda manda fogo sobre a coluna. Deus ainda manda fogo sobre a casa. Deus ainda manda fogo sobre a igreja. Deus ainda diz, aleluia, tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar onde tu está pisando é terra santa. Tira a sujeira. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Moisés, tira a sujeira do Egito, Moisés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa, é terra de Deus. Deus ainda diz, aleluia, tira a cinza do altar. Por que, Eduardo, tira a cinza do altar? Porque quando nós tiramos a cinza do altar, o Senhor sopra o seu braseiro. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas se há cinza no altar, tira a cinza do altar. Porque o fogo, Ele vai mandar o fogo. Caminhar com Deus em desobediência vai gerar perdas irreparáveis. A Bíblia diz que a arca é tomada, capturada, levada para o arraial dos filisteus, e a arca fica lá por 7 meses. A Bíblia diz, queridos, que eles são atacados por várias enfermidades, até que eles resolvem devolver a arca aos filhos de Israel. E a arca vai parar na casa de um homem chamado Abinadab. Quem é Abinadab? Abinadab é um homem que tem 3 filhos: Eleazar, Aior e Uzá. Abinadab é um tipo de homem que recebe a arma mais poderosa da terra na sua casa e não acontece nada. Abinadab é do tipo de homem que recebe a presença de Deus na sua casa para mudar de vida ou mudar a sua vida definitivamente e não acontece nada, porque faz pouco caso. Abinadab é aquele que se converteu há muito tempo e a vida continua a mesma, porque continua fazendo pouco caso. Abinadab é o homem que recebe a arma mais poderosa na sua casa e nada acontece, porque faz pouco caso. Mas eu quero crer que Deus está tirando de nós o coração de Abinadab aqui nesta manhã e colocando o coração de Obed-edom. Sabe como era o coração de Obed-edom? O homem que tinha sede, 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 sede pela presença. Sede pela presença. Aleluia. Porque nada acontecia na casa de Abinadab, porque não havia zelo e nem temor pela presença. Não há sede pela presença, não há busca pela presença. A presença se tornou na casa de Abinadab relativizada, que nem mesmo era mais notada. Aí Davi disse: vamos buscar a arca. Davi, quando assume o trono, que as coisas estavam estabilizadas, Davi diz assim: vamos buscar a presença.
vamos buscar a arca. Aí Davi, ele monta um cenário, uma estrutura para trazer a arca para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi montou uma estrutura com 30 mil homens, e eu acredito, conjectura minha, e Davi dizendo: Deus estará aqui, 30 mil homens. Eu acredito que quando Davi disse: vamos pegar um carro novo, ele dizia: Deus estará aqui, aleluia. Eu acredito que Davi disse assim: ó, cadê os bois? Cadê os bois para carregar a arca? E Davi dizendo: Deus estará aqui, símbolos, pífaros, aleluia, pandeiros, harpa, toda sorte de instrumentos musicais, e Davi dizendo: Deus estará aqui. E aí Davi foi buscar a arca. Quando chegou na casa de Abinadab, viemos buscar a arca. Põe a arca em cima do carro novo. Oh, maravilha! O carro é zerado, pastor. O carro é novo. E coisa nova é boa, hein? Põe a arca em cima do carro. E a Bíblia diz que eles festejaram, se alegrando, cantando, dançando, pulando, mas Deus não estava no meio deles. Nem todo lugar de festa Deus está. Nem todo lugar que há barulho Deus está. Nem todo lugar que há pandeiro Deus está. Nem todo lugar que tem harpa Deus está. Quando caminhamos em desobediência, queridos, derrotas e morte. A Bíblia diz que no meio do caminho os bois tropeçaram e Uzá tenta segurar a arca. Quando Davi, ele disse assim: vamos buscar a arca, vamos buscar a presença. Boa intenção, porque nós precisamos, queridos, perceber o quanto estamos longe da presença de Deus e fazer esse resgate. Precisamos resgatar a comunhão com o Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito Santo, orar com o Espírito Santo, chorar com o Espírito Santo, clamar pelo Espírito Santo, voltar a buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se você veio aqui nesta vigília, hoje é dia de você voltar o seu coração para Deus em arrependimento e em súplica. E aí Davi vai cantando, saltando, com aquela grande estrutura montada. Mas vocês acham que Deus está preocupado com algum tipo de estrutura que Davi montou? Não é a estrutura que impressiona Deus. Deus não se impressiona com nenhum tipo de estrutura. A única estrutura que Deus se impressiona é a estrutura humana. É eu e você. É a estrutura que busca, que anseia e que atrai a presença do Espírito Santo. Aonde estão aqueles que buscam e anseiam pela presença? A Bíblia diz assim, queridos: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O próprio Deus criou o seu templo para a sua habitação. Você é templo do Espírito Santo. Você é a habitação de Deus. Você é a arca de Deus. Você é a expressão máxima da sua glória. Quem atrai a presença não é a estrutura, é o templo que atrai a presença. A presença é atraída pelo templo. Você é o templo, é a estrutura humana que atrai a presença de Deus. O que impressiona Deus, Eduardo? Sua obediência e sua santidade. E a Bíblia diz que Uzá cai ali morto. E toda aquela festa, toda aquela alegria é transformada em luto, em pranto, em dor. Uzá morre e toda aquela estrutura é desmontada. Quando eu comecei a escrever esse texto, eu achei que, falando sobre a casa de Abinadab, eu achei que estaria colocando coisas,
falando coisas que a Bíblia não fala, que não está escrito na palavra. Mas observe, se Abinadab, Eleazar, Aior e Uzá, se eles fossem fiéis à palavra, eles iriam dizer: Davi, quando Davi chegou na porta de Abinadab, Davi, aonde estão, Davi, os sacerdotes levitas, Davi, aonde está o altar do holocausto, Davi, aonde está a oferta de sacrifício, Davi, para que carro novo, Davi, que invenção é essa, Davi? Você está como os filisteus que trouxeram a arca num carro novo. Davi, tira a arca da carroça e põe nos ombros. Se você quiser aplaudir, aplaude, mas se não quiser também está tudo bem. Tira a arca da carroça, tira a arca da carroça e põe nos ombros. Aleluia! Eu vejo muitos crentes cheios de línguas estranhas. Já estou terminando, meu pastor. Eu vejo muitos crentes cheios de línguas estranhas, cheios de revelação, de sapato de fogo, carregando a presença de forma forçada na carroça. Tira a arca da carroça e põe nos ombros. Tem muitos crentes pensando que a unção que o promoveu ainda nutre o seu ministério, enganando a si mesmo. Tem muitos crentes pensando que a seiva do Espírito Santo ainda nutre o seu ministério, enganando a si mesmo. Tira a arca da carroça. Você pode dizer para alguém: tira a arca da carroça, Davi, e põe nos ombros. Levar a arca em carros de boi, jamais. Carregar a arca é ministério. E ministério a gente carrega nos ombros. Por que nos ombros, Eduardo? Porque nos ombros você jamais vai deixar de sentir o peso da responsabilidade que é de carregar a arca, a presença de Deus. Tira a arca da carroça e põe nos ombros. Naquele momento Davi desiste de levar a arca para Jerusalém por causa da morte de Uzá. A arca vai parar na casa de um homem chamado Obed-edom. Não sabemos quem é Obed-edom, mas sabemos algumas coisas sobre Obed-edom. Quem foi Obed-edom? Existem pessoas que buscam oportunidades, e existem oportunidades que buscam pessoas. A oportunidade bateu na porta de Obed-edom. Eu imagino quando Davi chegou, e Obed-edom do lado de dentro: quem é? Aí ele disse: sou eu. Eu quem? Davi de quem? Sou eu, Davi, filho de Jessé o belemita, o rei de Israel. Eu vim deixar aqui na tua casa a presença. Quando a presença entrou na casa de Obed-edom, ninguém entendeu. Mas quando a presença entrou na casa de Obed-edom, foi o céu na terra. Foi o céu na terra. Foi o céu na terra. Quando a presença chegou na casa de Obed-edom, os céus abriram sobre a casa de Obed-edom. Aleluia! Obed-edom soube aproveitar aquela oportunidade que bateu a sua casa. Existem pessoas que receberam a presença em sua casa há 20 anos. E não há um relato sequer do que possa ter acontecido durante esse tempo. Já outros, recém-convertidos, recém-batizados, neófitos na fé, 3 meses de arca, 3 meses de presença. Vou falar de novo: 3 meses de arca, 3 meses de presença, 3 meses de batizado, 3 meses orando, 3 meses buscando. E a vida está, aleluia, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Não faz menção de aplaudir não. Se for aplaudir, aplaude. Se não for, também tá bom.
Eduardo, porque a presença de Deus foi algo espetacular, extraordinário, tremendo na casa de Obed-edom. Porque honrar a presença nos coloca em lugares que demoraríamos anos para estar. Honre a presença. Honre a presença. Abinadab desprezou a presença, mas Obed-edom honrou a presença. Existem homens velhos no evangelho que já pisaram no santo dos santos, falaram em línguas estranhas, profetizaram, tiveram sonhos, visões, revelações, mas hoje estão vivendo um evangelho light, sem confronto, cheio de movimento, mas sem mover do alto. Tira a arca da carroça e põe nos ombros. Mas existem os Obed-edoms, aleluia, que sabe valorizar a presença. Quem sabe valorizar a presença, então faça algo que valorize a presença. Aleluia, aleluia. Saiba valorizar a presença. Ainda tem os Obed-edoms que não perderam a essência. Ainda tem os Obed-edoms que não perderam o contato com a presença, que não perderam a graça, que ainda nutrem a graça do Espírito Santo. Gostaria de chamar o louvor. Ainda tem os Obed-edoms que nutrem a presença, que estão cheios da presença. Aí a Bíblia vai dizer, querido, já estou finalizando, pode ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Ainda existe os Obed-edoms que sabem nutrir a sua vida com uma presença legítima, com uma presença verdadeira. Aleluia. Ainda tem os Obed-edoms aqui nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, que tem 3 meses. 3 meses. O Senhor já está fazendo isso na vida dele. 3 meses. Ele sabe valorizar a presença. Ele sabe valorizar a presença. Ele sabe valorizar a presença. E aí avisaram Davi. Davi, oi. Chegou o homem da casa de Davi. Davi, tem uma notícia para tu, Davi. E de onde é que vem essa notícia da casa de Obed-edom? Meu Deus, Obed-edom caiu morto. Não. A esposa não. Os filhos não. Está tudo destruído na casa de Obed-edom, não. Davi, o Senhor abençoou Obed-edom por causa da presença. Por amor à arca de Deus, por amor à arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Aí Davi agora, queridos, ele monta uma nova estrutura, pastor. Ele monta agora uma nova comitiva. E ele diz assim: nós não poderemos trazer a arca, porque na primeira vez houve ruptura, houve morte. Nós não podemos trazer a arca sem os levitas. Nós não podemos trazer a arca sem os sacerdotes. Nós não podemos trazer a arca sem aqueles que se consagraram unicamente ao Deus vivo. Aleluia. Que a presença se consagre a Deus. A Bíblia diz que Davi montou uma estrutura e ele vai agora buscar a presença. Só que quem vai buscar a presença são os sacerdotes. São aqueles que são certificados. São aqueles que têm habilitação para buscar a presença, para buscar a arca. E a Bíblia diz que Davi preparou bois. Bois novamente? Não. Eu já aprendi. Já tirei a arca da carroça e agora eu vou colocar sobre os ombros. A Bíblia diz que aquela comitiva, que os levitas, que os sacerdotes, que Davi, todas as músicas, danças, para
pesados. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando os sacerdotes colocou a arca sobre os ombros, eles davam quantos passos? 6 passos. Eles paravam e sacrificavam. Eles davam 6 passos. Eles paravam e se sacrificavam. Sacrificavam ao Senhor bois e carneiros. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não dê um passo sem renunciar. Não dê um passo sem sacrificar. Não dê um passo sem colocar a sua vida no altar do Senhor, no altar da adoração. Não dê um único passo sem a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Deus abençoe.